Olá, gente, bom dia, tudo bom? Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho, feriado de Corpus Christi, né? Então, espero que todo mundo esteja em casa aí, descansando, curtindo o feriadão. E nada melhor do que um dia pra gente poder fazer uma reflexão, né? Mais uma reflexão das muitas que a gente todo dia solta aí no canal para poder realmente tentar entender, né? Tentar entender a si, o momento presente e poder viver de uma forma mais consciente, né? Porque quanto mais consciente a gente tiver, mais a gente vai conseguir entender as coisas. Claro que assim, muitos dos fatores, né, nossos são inconscientes, né? A gente age maior parte do tempo, né, inconsciente por conta da influência que o nosso subconsciente tem, né, com relação a certas programações, certas coisas que, né, que são colocadas para nós, né, e ficam armazenadas e a gente acaba não tendo consciência disso. Mas quanto mais a gente conseguir ter consciência e até acessar esse subconsciente, né, às vezes através de uma meditação ou de uma forma reflexiva, né, melhor para a gente poder ter assim, um posicionamento com relação às coisas que estão acontecendo e que vão vir, né? É um ponto de, como vou dizer, um ponto de ruptura, né? Se você não tá com muitas coisas agradáveis na sua vida nesse momento, então esse é um grande momento de você, né, refletir sobre esses pontos. E ou se você tiver com a vida, né, agradável, não tiver nenhum problema, né? Todo mundo tem algum problema, alguma coisa, né, resolver. Mas se a vida tá agradável na Maria da balança lá, se você botar os fatores lá, se a vida tiver uma vida agradável, confortável, então é um modo de, a reflexão também é um modo de entender por que você chegou a esse ponto, né? E entender outras coisas, né? Além disso que você tem compreendido, né? Então o tema de hoje que eu resolvi escolher aqui para colocar, né, é sobre a questão da liberdade ou independência, né? O que é liberdade ou independência? Né? Será que eu quero... Porque hoje em dia a gente vive nessa situação, né, que as pessoas reclusas e ficam naquela, eu não tenho liberdade, né, eu não tenho independência, né, em termos governamentais também, políticos, né, tem essa questão de liberdade ou independência, né, que os poderes têm que ser independentes, né, que tem que ter liberdade de expressão, liberdade. Então, assim, as coisas acabam se confundindo e as pessoas acabam não tendo a noção de o que é uma coisa ou outra, né? O que é liberdade, o que é independência, né? Será que eu quero liberdade para minha vida ou independência? Ou quero os dois, né? Será que eu, né, tenho liberdade e tenho independência? Então, assim, a própria questão da palavra em si já é um ponto-chave para a gente tentar desvendar isso e refletir sobre essas questões, né? O que é liberdade? Liberdade é a capacidade de agir, né, por si só, né? Por si mesmo, né? Você ser livre, solto, né? E a independência, né, é a questão de não se deixar influenciar, né? Ser imparcial, gozar de autonomia.
outra definição também para independência que a gente pode colocar é liberdade com relação a alguém ou algo. Bom, peraí. Então, a liberdade é uma coisa que eu sou livre e solto, né? Eu ajo por mim mesmo, mas a independência, eu tenho uma liberdade, né? Mas essa liberdade está condicionada a alguém ou a algo. Então, quando a gente às vezes pensa sobre isso, né, acaba assim confundindo a mente, né, com relação a isso, né? Por quê? Porque a independência depende de um fator, né, que você está relacionado, né? E a liberdade não. Você, por exemplo, você é livre na sua mente, você pode pensar o que você quiser, né? Mas será que você pode agir, ter a liberdade de agir da forma que você quer? Porque assim, a liberdade, ela é liberdade até um certo extremo, né? Tudo tem um limiar, né? Limiar termo, né? Aquela coisa que a gente já conversou aqui mais ou menos, né? Sobre alguns fatores aí, amor, ódio, né? Raiva, paixão, essas coisas, né? Porque a liberdade, você tem liberdade até certo ponto. Porque de um certo ponto para lá, essa liberdade pode se transformar em escravidão, né? Sua ou de outra pessoa, né? A mesma coisa com a independência, né? Se você tem independência até um certo ponto, então, senão você chega até a um ponto que você acaba criando, né, uma dependência. Então, assim, existe um limiar, né, na física, né? Como eu tenho uma formação em engenharia, né, elétrica, então na física tem isso, né, a questão do material isolante. O material isolante até um determinado ponto, né, porque tem uma barreira de potencial ali que define o isolamento material. Sendo a força maior, né, você vence aquela barreira de potencial e aí o material que era isolante acaba se transformando em condutor, né? Então, a questão da liberdade e independência tem muito a ver com isso, com esse limiar, né? Com esse parâmetro, né? Até onde, né, eu posso dizer que isso é liberdade e até onde eu posso dizer que isso é independência, né? Então, hoje, como é feriado de Corpus Christi, né? Que é consagrado aí né, o corpo, o sangue de Jesus, né, a Eucaristia, essas coisas todas, né? Então a gente pode até refletir sobre isso, né? Sobre Jesus. Será que na época dele Jesus tinha liberdade ou tinha independência, né? E o que é essa busca, né, que as pessoas tanto têm pela liberdade, né? Será que eu estou buscando liberdade ou estou buscando independência? Você é livre ou é independente, né? Qual é a sua dependência, né? Quais são suas amarras? Porque na época de Jesus, ele tinha liberdade até certo ponto, como ele tinha independência até certo ponto. Ele conseguia falar para um determinado grupo de pessoas, né, o que ele queria, mas ele não tinha essa, né, autonomia, né, de mudar tudo que ele queria mudar, né, ou de fazer tudo que ele queria fazer. Até certo ponto ele conseguiu fazer, né? Depois ele sofreu, quer dizer, a liberdade tem isso, né? Você tem liberdade, tem essa questão. Você pode fazer o que você quiser, só que você vai sofrer as sanções por aquilo que você fizer, né? Você tem liberdade de fazer, matar, roubar, essas coisas todas.
Só se você fizer, você, né, perante o código de conduta da sociedade, você vai pagar por isso, né? Então, a questão que eu quero deixar hoje para vocês é com relação a essas que eu falei, né? Então, reflita sobre isso, né? Sobre a vida de Jesus, a sua vida, né? Se você tem liberdade ou independência, se você busca realmente, né, liberdade ou busca a independência, né? Até onde eu sou livre, né, e até onde eu sou dependente, né? Onde eu me amarro, onde eu me prendo. O que eu faço às vezes, que não só me prendo, mas eu prendo o outro, né? Eu escravizo o outro, porque essas questões são importantes, principalmente porque a gente está amanhã, é Dia dos Namorados, então é uma ótima coisa de reflexão, né? As pessoas querem se relacionar e muitas vezes as mulheres falam isso, né? Que eu quero um relacionamento que eu seja livre, que eu possa fazer. Não, às vezes não é livre, às vezes você quer um relacionamento que você seja independente, né? Como a gente falou aqui, a independência é a liberdade com relação a algo ou alguém, né? E a liberdade é você não estar relacionado com nada. Pense nisso aí, namastê, tenha um bom dia, bom feriado para todos.